Olá, meu amigo, muito obrigado pela sua presença nesse que é o primeiro vídeo da série dos eventos finais da história dessa terra. Tá imperdível, serão 12 dias, cada dia teremos um estudo diferente sobre os últimos acontecimentos da história desta terra. Então tá imperdível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que sempre que sair o vídeo novo, você possa ir conferir. E não esqueça de deixar o like, tá certo? Deixando o like, você vai estar fortalecendo este canal. YouTube sempre vai entender que você gosta desse tipo de vídeo e sempre vai lhe notificar. Então fique comigo até o final. Nós teremos agora o estudo com o pastor Wagner. Então preste atenção. Se você tiver alguma pergunta a fazer, algum questionamento, coloque aí nos comentários para que a gente possa analisar depois e vai lhe responder todas as suas perguntas, tá certo? Agora fique então com o pastor Wagner com o estudo de hoje. Seja bem-vindo a este evento novo que estamos começando hoje, este programa chamado Eventos Finais. Então nós estaremos aqui nesta semana trabalhando em cima sobre esses temas que nós já vimos falando há algum tempo. A diferença é que aqui nós iremos falar talvez com alguns pormenores que não falamos tanto devidamente ao tempo na igreja, e que possamos juntos aprender e crescer pela graça de Cristo em cima do que vamos estudar. Nossos eventos finais, que está começando hoje, nós iremos trabalhar alguns temas, dos quais cada dia falaremos de um. Então hoje nós vamos dar abertura com o tema do presente momento em que estamos vivendo, ou seja, vamos falar sobre preparação para a chuva serôdia. Esse é o nosso tema de hoje, ok? Então nós temos na tela a nossa figura aí, o logotipo geral, com um emblema de um pombo dourado, Preparação para a chuva serôdia é o nosso tema de hoje. E nós vamos falar na sequência, amanhã, depois sucessivamente, cada dia um tema específico, ok? Daremos espaço para você fazer sua pergunta, sua colocação, sua dúvida e seu questionamento aí no chat. Você vai colocar todas as suas perguntas. Então nós vamos começar falando sobre isso aí. Eu vou ler um texto e nós vamos fazer uma oração para pedir a direção de Deus e do Espírito Santo, certo? O texto que eu vou ler, bem conhecido nosso, é o texto que vai nortear nosso estudo. É o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Então, se você quiser anotar os textos, também pode ficar à vontade, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia. O texto de Atos dos Apóstolos diz assim, um texto de Pedro, bem conhecido, Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ok? Então o texto é esse. Nós vamos então fazer uma oração nesse momento. Eu estou com os fios aqui, eu não posso me mover, então vou orar sentado aqui mesmo. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, estamos na Tua presença, entrando agora para especialmente pedir a direção do Senhor, do Seu Santo Espírito, para falar da Tua palavra, Senhor. Abençoe cada coração, cada alma, cada pessoa que está agora acompanhando, de longe, de perto, que o Senhor, por meio de Seu Santo Espírito, que é onipresente, está em todos os lugares, possa estar presente com cada alma, cada pessoa, com cada, Senhor, cada ser humano que agora nos ouve e nos acompanha. Abençoe-nos, nos prepare para a chuva serôdia, Senhor, um evento tão magnífico e necessário que a igreja carece. Nos ajude a estar de pé diante das provas também que antecederão a chuva serôdia. Abençoe cada ouvinte, que nós possamos todos crescer junto através do estudo da Tua palavra nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, muito bem, meus irmãos, nós vamos, como estamos dizendo, falar sobre esse assunto, preparação para a chuva serôdia. Nós temos aí na tela, esse tema com o emblema aí de um pombo dourado. Nós vamos resolver começar por aqui, por quê? Porque primeiramente é a época em que estamos hoje, é essa época, preparar para receber a chuva serôdia. Essa deve ser nossa maior preocupação, essa deve ser nossa maior necessidade, porque estamos nesse tempo. O texto que nós lemos de Atos 3,19 é um texto que ele é específico para o período da chuva serôdia, para o período do selamento da chuva serôdia. Você pode acompanhar, o texto diz assim, que Pedro fala, ele diz, arrependei-vos. Se a gente fosse resumir todo o nosso estudo hoje, o passo para receber a chuva serôdia, primeiro é arrependimento. Arrependimento é tristeza pelo pecado. Então arrependei-vos. Depois Pedro nos ensina
que não devemos parar no arrependimento, não devemos apenas sentir tristeza pelos nossos pecados. Ele diz que a gente deve agora converter, mudar de rota, mudar de vida, mudar de atitude, mudar de ação, mudar de pensamento, mudança completa. Então, tristeza pelo pecado e mudança completa. E ele diz, depois de arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então é interessante notar que essa expressão apagar, ela só ocorre no santuário celestial no momento em que seu nome for chamado para juízo. No presente momento a gente peca, comete pecado, pede perdão a Deus e Deus não apaga os pecados do presente momento. Não pode fazer isso, porque eu ainda estou vivo, ainda estou sujeito a pecar e ainda não fui julgado. Mas ele diz que no momento especial da chuva serôdia, quando ela estiver prestes a descer, eu não posso ter nenhum pecado em aberto. Tem que ter tudo apagado. Os pecados têm que ter sido antecedentemente levado a juízo, examinado, perdoado e, consequentemente, apagado. Apagou os pecados, não há nenhum registro de nenhum pecadinho no céu. Aí sim a chuva serôdia desce e cai sobre aqueles que os pecados foram apagados. Tá certo? Então esse é o ponto principal do nosso estudo. Porque aí no final do versículo de Atos 3,19 diz assim: quando os pecados forem apagados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa expressão, o Espírito de Profecia explica que os tempos do refrigério pela presença do Senhor é o derramamento da chuva serôdia na vida de cada um. Aí você se sente refrigerado com a presença do Espírito Santo plena em sua vida, em todo o seu ser. Tá certo? Então vamos passar nossas figuras e os textos para a gente ver aí. Bom, primeiro ponto é isso aí, ó. Devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Essa é a nossa figura seguinte, que está na tela para vocês verem aí. As pessoas de mão dada. E nessa figura nós encontramos o texto de Lucas 11:9. Vamos acompanhar o que nos diz o texto de Lucas 11, versículo 9, para entender melhor como devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Então Lucas diz assim: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Agora o versículo 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem? Então, esse texto de Lucas, de pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, ele está inserido num contexto da petição pelo Espírito Santo, pelo derramamento da chuva serôdia. Às vezes a gente usa esse texto para outras situações, né? Para pedir uma bênção física, material, uma bênção de cura. Tudo bem, não há nenhum problema usá-lo. Mas o contexto que esse texto, que Jesus inseriu aqui, foi no contexto do Espírito Santo. Então, a nossa necessidade é de pedir insistentemente a chuva serôdia. Todo dia, pelo menos uma vez por dia, você deve estar pedindo que Deus envie logo a chuva serôdia para nós, como igreja, como membros, para concluirmos a história do mundo. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é isso aí. Devemos pedir com insistência a chuva serôdia. Percebe o texto que está na nossa tela aí? É o Testemunho para a Igreja, volume 5. Página 185. Olha o que nos diz aí. Diz assim: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Então, se nós não oramos pela descida do Espírito Santo, consequentemente Deus percebe o desinteresse da igreja pela recepção do Espírito Santo em plenitude e Deus não envia. Claro que Deus nos dá aquilo que nós sentimos que realmente queremos e desejamos. E por isso que nós devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os apóstolos no passado. Os apóstolos se reuniram por 10 dias seguidos, de forma coletiva. Eles iam para o templo pela manhã, por volta das 8h30, 9 horas, o horário que era o horário tradicional do sacrifício, né, do cordeiro pela manhã, apesar de que eles não mais sacrificavam, porque o verdadeiro cordeiro já havia sacrificado, mas eles colocaram aquele hábito de 9 horas a reservar para orar. Então, por volta de 8h30, 9 horas da manhã, os apóstolos se dirigiram para o templo e ficavam entre 9 até 11 horas aproximadamente, 2 horas de oração intensa, pedindo pelo quê? Pela chuva temporal, que era o Espírito Santo que ele seria derramado. Vocês perceberam o interesse e a preocupação do apóstolo? Quando era por volta de 2h30, 3 horas da tarde, eles voltavam para o templo e ficava por volta de 3 horas até quase ao pôr do sol. Fazendo o quê? Orando, cantando e reconciliando entre si. Então os apóstolos trabalharam intensamente essa questão de pedir o Espírito Santo.
Então, se você somar, os apóstolos ficavam a média de 2h30 pela manhã, 2h30 pela tarde, somando tudo, 5 horas por dia, pedindo o Espírito Santo para ser derramado por eles. Num período de 10 dias intenso. 5 horas diárias, num período de 10 dias, 50 horas seguidas, os apóstolos oraram pela descida do Espírito Santo. E nós? Quanto tempo estamos gastando? Percebe por que talvez Deus analisa a nossa falta de interesse? Há uma diferença, um contraste grande. Mas aqui está dizendo o texto do Espírito de Profecia que assim como os apóstolos oraram, nós devemos orar mais fervorosamente. Então fica aí essa observação para você. Você não pode passar um dia sequer sem orar para que Deus envie logo a chuva serôdia, que prepare a vida para recebê-la. Porque, querendo ou não, cada dia que se passa, ficamos mais perto dela. Tá certo? Então vamos na outra figura do nosso slide. Temos aí uma figura onde os apóstolos estão ali de joelhos, orando, e o Espírito Santo ali em forma de pomba descendo. O livro Evangelismo, página 701, diz assim, ó: a descida do Espírito Santo sobre a igreja, agora falando para nós, nos dias atuais, é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Qual o privilégio de seu e nosso movimento de reforma? Ter o Espírito Santo hoje, semana que vem, agora, hoje, amanhã, no máximo. E aí vem o texto que eu falei para vocês, ó: buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera concedê-la. Percebeu? O céu espera conceder o Espírito Santo. O céu aguarda que você peça, que eu peça insistentemente, numa quarentena intensa, pelo Espírito Santo, dobremos nossos joelhos e passemos ali minutos pedindo a Deus preparação, pedindo a Deus por nossas famílias, pedindo a Deus pelos nossos parentes que ainda não ouviram ou não entenderam a mensagem, pedindo a Deus por uma multidão de almas que estão nas congregações, talvez ainda que não é o ideal de Deus, que estão ainda, como de Jesus, nos apriscos, distante de Cristo, nos apriscos errados. Oremos por eles, oremos por nós mesmos, que esvazie nosso eu, nosso orgulho, nosso vaso, torne limpo para poder receber. Então é a proporção de tempo e de empenho que nós estamos fazendo e realizando para pedir o Espírito Santo que tocará o coração de Deus. Se empenhamos pouco, pedimos pouco, consequentemente Deus percebe que nós ainda não queremos sair desse mundo. Estamos gostando dele e assim vamos ficando aqui, infelizmente, né? Então nosso principal requisito é isso aí, é pedir insistentemente a Deus. Bom, vamos então agora a outra figura e vamos entender aqui os obstáculos. Nessa figura seguinte nós vamos ver aqui e trabalhar os obstáculos que está impedindo o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da Igreja Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma. O texto de Isaías 59:2, vamos ler e vamos ver o ponto central que impede o derramamento do Espírito Santo. Além da falta de interesse do nós como povo, há um outro problema mais grave, que é isso aqui, ó: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades cobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Qual o problema maior? Pecado. Pecado está impedindo o Espírito Santo ser derramado. A iniquidade do povo de Deus. Então aqui tem um texto na tela do Segundo Testemunho Seletos, página 381. E genericamente aqui agora vai falar quais são os pecados. Olha só. O Espírito Santo não poderá nunca ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem, vamos ver aqui, listar os problemas: desarmonia entre eles, amargura de uns com os outros, continua, inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicência, quer falar mal do outro. Temos aqui 6 problemas graves. São coisas de Satanás, tudo isso aqui. E barram, olha só, impede eficazmente o caminho à operação do Espírito Santo. Meu amigo, meu irmão, o negócio é sério mesmo, né? Então você viu que temos 6 pecados graves, que a gente pode voltar lá para Provérbios capítulo 6, versículo 13 em diante, que é uma repetição disso aqui, e a gente vê quais são os pecados que hoje está barrando o Espírito Santo descer para a igreja. Tudo isso aqui hoje a gente vê. Tem desarmonia na sua igreja? Tem amargura na onde você congrega? Tem inveja? Infelizmente, né? Tem aí ciúmes? O irmão às vezes fica com ciúme do outro por uma bobeira, uma besteira, tem ciúme do outro. Tem ruim suspeita? Às vezes uma pessoa chega na igreja,
não dormiu à noite, passou com problema de saúde com familiar, e aí chega com sono, desatento por não ter dormido, né? E aí talvez não cumprimenta você, e você já fica agora levanta uma suspeita má do outro, e você não sabe o que ele passou a noite seguinte, a noite anterior, digo. Você não sabe o problema que ele está enfrentando. Então a gente suspeita coisa boba do outro por nada. Tudo isso aí revela que o eu ainda está vivo no nosso coração e impede, consequentemente, a descida do Espírito Santo. Maledicências, olha, como que é o hábito de falar mal do outro ainda é vivo no nosso meio, né? A irmã diz assim, se nós pudéssemos abrir os olhos e vêssemos o nosso anjo relator do nosso lado, toda vez que falamos mal do outro, coraríamos de vergonha e seguraríamos e engoliríamos completamente o que estaríamos falando. Então nós precisamos, individualmente, você e eu, ter consciência disso aqui tudo. Se há no seu coração algum desses traços aqui que nós lemos, é preciso removê-lo, irmãos, porque senão o Espírito Santo não cairá sobre você, de forma alguma. Ainda na figura seguinte encontramos mais obstáculos. Outro, além desses que nós lemos aqui, tem alguns obstáculos? Ainda tem. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos apresentará ainda outros obstáculos além desses que nós lemos, para ficar claro para nós, nessa tarde, que tem algo que está impedindo aí a chuva serôdia de descer. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vocês. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, de coração dividido, né? Duplo ânimo é coração dividido. Purificai os corações. Então, aqui Tiago nos apresenta o coração dividido. O coração ainda é de Jesus, uma parte, e a outra parte ainda pertence a nós mesmos. Ou pertence a Mamon, ou pertence ao mundo. Então, o coração dividido impede a descida do Espírito Santo. O texto dos Testemunhos Seletos, volume 2, página 69, diz assim: cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma, aqui. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã, lá no passado, sobre os discípulos, no dia de Pentecoste. Então, defeitos de caráter que ainda estão presentes em nossa vida, é preciso ser removido. Irmãos, Apocalipse capítulo 14, versículo 5, diz que quando Deus for examinar nossa vida no juízo investigativo e for avaliar e dar a sentença final para na sequência derramar a chuva serôdia, Apocalipse 14, 5 diz que Deus olhará, avaliará e vai dizer assim, olhará de baixo para cima, né? E vai dizer assim, olha, são irrepreensíveis, imaculados. Essa é a condição em termos de caráter que precisamos chegar pela graça de Cristo para poder receber a chuva serôdia. Então, porque aí vamos chegar nessa condição, receber a chuva serôdia, aí cumprirá o outro texto de Apocalipse 22, versículo 11 diante, né? Quem é puro, continue mais puro ainda. Então você chegou ao estado de pureza pela graça de Cristo, o caráter puro. Deus concederá a chuva serôdia e puro você continuará para toda a eternidade, para sempre. Não peca mais, porque seu nome já foi passado em revista, você já foi avaliado, não volta mais ao seu caso, então você não pode mais ter pecado, e muito menos continuar pecando pela frente. Por quê? Seu caso já foi. O sumo sacerdote, o advogado, não pega mais seu caso, então você não terá mais desejo de pecar, você terá nojo do pecado. O pecado será coisa do passado. Mas para isso precisamos viver essa experiência hoje, agora. Senão, do contrário, as manchas de caráter vai nos levar a um prejuízo eterno, certo? Então, esses aí são os outros obstáculos que atrapalham. Bom, vamos para a figura seguinte e temos aqui outra colocação. Quem participará da chuva serôdia? Quem? O texto que eu li para vocês na introdução é o texto de Atos. Nós vimos aí, quem a entristece pelo pecado e o abandona, e é aprovado no santuário. Então, essa pessoa receberá. Agora veja bem, Primeiros Escritos, página 71, olha o texto que está na tela. Vi que ninguém poderia participar do refrigério de Atos 3,19, que é a descida do Espírito Santo, a menos que obtivesse a vitória sobre o quê? Toda tentação, não é quase, é toda. Todo orgulho, todo egoísmo e todo amor ao mundo, e sobre toda má palavra e ação. Muito bem, meu irmão. Então aqui agora é um detalhe a mais, né? Quem vai participar é, como eu falei para você, é quem atinge a condição de Apocalipse 14, 5. Aqui você tem que vencer orgulho,
todo tipo de tentação que você hoje cai, amor ao mundo e toda má palavra e ação. Ou seja, Deus vai olhar para o seu caráter e vai dizer: é imaculado, é irrepreensível, não tem falha, venceu, pela graça de Cristo venceu. Como diz Paulo, ele vive a experiência. Não digo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e para isso eu faço. Deixo as coisas que para trás ficam e continuo olhando para o alto e buscando. Então, cada dia ele vence uma etapa na vida. Então, meus irmãos, você que tem 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, de batismo, a sua experiência tem que ser na mesma proporção. Senão não há porquê tanto tempo de igreja, né? Então, nossa experiência ela deve ser crescente. Como foi a de Paulo, como foi a de Moisés. O tempo de igreja que temos deve fazer jus a nossa caminhada com Deus e a nossa construção e a formação do nosso caráter, certo? Então está aí uma lista também de coisas que você precisa vencer, eliminar de sua vida para poder conseguir chegar lá. Bom, a outra figura ainda ela vai abranger também mais um pouquinho quem participará da chuva serôdia. Na outra figura, no Testemunhos Seletos, volume 1, página 65, nos diz assim, ó: os que satisfazem em todos os pontos. Esse texto é interessante, eu sempre gostei dele. Os que satisfazem todos os pontos e resistem a toda a prova e vencem, seja qual for o preço, ainda que você venha a morrer, se esse for o preço. Atendem ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia. Percebeu? Estando assim aptos para a trasladação. Então quem é que vai receber a chuva serôdia? Quem vai estar apto para a trasladação? Os que vencem todos os pontos, os que satisfazem. Então, se você se lembra, nós temos um arcabouço doutrinário, né? Na palavra de Deus, comprido e complexo. De forma resumida, temos no princípio de fé ali 37 pontos de fé. Então, os que vencem e os que, como diz aqui o texto, né, satisfazem todos aqueles pontos lá, são esses que vão receber a chuva serôdia. Então, com o passar do tempo, dos anos, infelizmente, algumas pessoas começam a questionar assim diz o Senhor, os princípios de fé, e já não crê mais. E uns vai descrendo ali da terceira pessoa da divindade, e outros vai descrendo da reforma de saúde, e outros da reforma de vestuário, e vai começando assim, havendo descrença, questionamentos humanos, né? E assim vai, e deixam de satisfazer. E outros vai questionando o dízimo, e outros vai questionando ali a própria necessidade de não ter mais pecado em aberto, e deixa de satisfazer todos os pontos, e aí realmente não vai satisfazer o desejo da testemunha verdadeira, que é Jesus. Então pense bem, observe esse texto, grave ele. Você precisa satisfazer todos os pontos, você precisa resistir toda a prova, seja qual for o preço. Nós vamos ver da manhã em diante essa questão aqui, ó, seja qual for o preço. Nós vamos ver que no decreto dominical, um pouquinho antes da chuva serôdia sair, quando ele for lançado no mundo todo, antes da chuva serôdia um pouco, as leis dominicais locais, então vai apertar todo mundo e nós vamos ver qual o preço que você está disposto a pagar para enfrentar a lei dominical. A princípio será perdas de dinheiros por multas. Depois o negócio vai engrossar, perdas de propriedades. Depois o negócio engrossa, a perda da vida. Então quem estiver disposto a perder tudo isso aí, receberá a chuva serôdia. Aí eu costumo dizer, quem avalia o preço é você. Você está disposto? Que Deus te ajude a estar disposto a perder tudo. Bom, vamos então na próxima figura e vemos aqui o nível. Nível que a igreja deve atingir para receber a chuva serôdia. Qual é o nível? Qual o nível? Evangelho de João 17, 21. Jesus tem uma preocupação extrema conosco hoje como igreja, como organização. E nós precisamos satisfazer esse desejo de Jesus. João 17, 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles, a igreja, nós, sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o nível é de unidade. A igreja precisa chegar-se à unidade, naquilo que é essencial. E o texto que está na nossa tela, primeira mensagem escolhida 175, diz assim: quando os obreiros aqui é o povo em geral, não é o missionário que é vocacionado, não. Obreiro é você, qualquer um da igreja que tornou-se adepto e membro da igreja é um obreiro. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, a presença de Cristo tem que ser como? Permanente. Quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade na igreja. Olha o nível que a igreja tem que chegar. Tem que acabar as rivalidades na igreja.
nenhuma contenda pela supremacia. Infelizmente tem muito isso, né? Quando existir unidade, aqui a palavra-chave, quando eles, os membros da igreja, se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, irmão, percebeu? O nível é elevado. E a gente tem que estar na igreja e os irmãos têm que ver que nós amamos a eles. Uns têm que ver o amor no outro, no olhar e no trato do outro. Só quando isso acontecer, então o chuveiro da graça do Espírito Santo hão de vir. Tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará nenhum jota, nenhum tio. Então eu sempre deixo grifado essas partes que você viu aí, para você ver como que realmente a situação é urgente, a necessidade. Então o nível que Deus espera e deseja que nós como igreja venhamos a alcançar é o nível de unidade. Agora é claro que unidade como, irmão? Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu gosto, e isso vai atrapalhar receber a chuva serôdia ou não? A gente costuma dizer assim, uma frase de um pensador antigo, né, da idade antiga. Ele dizia assim, naquilo que não é essencial, a pluralidade, ou seja, você gosta de uma roupa marrom, eu gosto de uma roupa branca, o outro gosta de uma roupa clara, o outro gosta de outro tipo de roupa. Então, naquilo que não é essencial, a pluralidade. E aí ele dizia assim, mas naquilo que é essencial, o que é essencial? As doutrinas de Deus, aquilo que está claro na Bíblia Sagrada, aquilo que está claro nos testemunhos, aquilo que está claro no princípio de fé, aquilo que você fez um voto de que cumpriria quando se batizou. Então aquilo que está claro, aí precisa ter unidade, entende? Por isso que nós como um povo somos vegetarianos, por isso que nós como um povo temos um só linguajar, um só tipo de música, um só tipo de alimentação. Então naquilo que é essencial tem que ter unidade, tá certo? Naquilo que não é essencial, aí a pluralidade. Agora, em tudo tem que ter fraternidade. Então a gente tem que ter respeito pelas diferenças naquilo que não é essencial, mas no que é essencial precisa ter. E aqui a gente precisa vencer isso aí, a supremacia. Então na igreja às vezes existe aquilo lá, um irmão quer ser sempre o líder, quer ser sempre o cabeça, quer ser sempre mandar, quer ser sempre o primeiro posto. Então a briga, disputa por cargos na igreja, tudo isso tem que acabar. Ou isso acaba, ou as pessoas não poderão suportar o Espírito Santo chegar para eles, tá certo? Então lembre-se disso. E o amor tem que ser sentido, hein? Você tem que demonstrar amor verdadeiro pelos seus irmãos, não falso, e o seu irmão tem que demonstrar amor verdadeiro por você, porque o amor tem que ser sentido um pelo outro, tá certo? Como diz aqui a pena inspirada. Bom, e aí nós vemos na próxima figura o fator essencial. Tem que ser cooperador de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,9 que nós somos cooperadores de Deus. O que é ser cooperador de Deus? É levar o evangelho que Deus deseja que levemos, de diversas formas. Você tem que levar o evangelho de Deus, você tem que cooperar com a obra de Deus na terra. Não importa da maneira que você está cooperando, se é indo de casa em casa distribuindo folheto, se é em casa mandando mensagens bíblicas, se é telefonando para alguém, se é pregando o evangelho publicamente nas praças, você tem que ser um cooperador de Deus. De alguma forma você tem que cooperar com o evangelho. Olha o livro aí do Serviço Cristão, página 253, texto bem solene que fala assim: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido, de que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Então nós temos que ser um povo cooperador de Deus, não tem como a chuva cedo decair. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá quando? Enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Então nós vamos ver amanhã também isso aqui, viu? Porque hoje, baseado nesse texto, nós hoje não temos 51% dos membros que são cooperadores de Deus. É triste, né? Esse dado. Não temos. Se tivéssemos aqui, a chuva serôdia tinha caído já. Deus não precisa mais do que 51%. 51% dos membros é suficiente. Ou seja, de cada 11 membros, 6. Deus não precisa de mais. Não é que ele não queira todos os 11, ele quer os 11. Mas se de cada 11 membros da igreja, do movimento de reforma, 6 estiverem prontos, vivendo os princípios, vencer os seus defeitos, e esses 6 forem cooperadores de Deus, pronto, é o suficiente, Deus vai mandar a chuva serôdia. Não precisa mais do que isso, não. E nós vamos ver amanhã que isso vai ser uma realidade, viu? Na sacudidura, ela vem para isso também, para despertar e tornar o povo assim, mais atento de suas necessidades, de levantar a poeira
erguer a cabeça e defender e empunhar o estandarte de Deus com coragem e ser cooperador dele. Então, nós precisamos de cada 11, 6 membros ativos pregando o Evangelho de Deus sem nenhum receio. Você quer ser um deles? Eu quero ser um deles. Que Deus nos ajude a sermos um desses aí, tá certo? Quando Jesus vê que a igreja chegou um pouco mais da metade, como diz o texto, né? A maior parte dos membros, pronto, cumpriu o texto bíblico, cumpriu a profecia, cumpriu a meta, e Jesus cumpre a parte dele, ele enviará a chuva serôdia. Você sabe por que nisso aqui? Nós vamos ver aqui adiante o porquê disso, já. Vamos no próximo slide aqui, nos tornar igrejas vivas e atuantes. Para ser cooperador de Deus, tem que ser igreja atuante. Abacuque 3:2 diz que é uma oração de Abacuque pedindo para que Deus avive a igreja, para que Deus venha atuar de uma forma bem forte e intensa, para que a igreja seja atuante. A igreja do Movimento de Reforma, você precisa ser atuante, meu irmão, para receber o Espírito Santo. Eventos finais, 167. Quando as igrejas se tornarem o quê? Igrejas vivas e atuantes. Talvez, infelizmente, quantas igrejas estão mortas, né? Igrejas não brilham a luz que precisam brilhar. Então, quando se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta, tá vendo aí? Ao seu sincero pedido. Então, a igreja se torna viva, atuante, uma igreja missionária, uma luz no mundo. Ela pede com frequência, insiste na chuva serôdia. Nos cultos de quarta-feira, que é o culto de oração, aqueles que podem ir, eu sei que nem todos podem, mas aqueles que podem ir estão lá pedindo pelo Espírito Santo, pedindo pelo derramamento da chuva serôdia, e aqueles que não podem ir estão em casa com o mesmo Espírito. É isso que Deus espera. E continua o texto. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Você percebe que os textos todos focam justamente as nossas necessidades e a realidade que nós estaremos vivendo. E estamos vivendo hoje em breve. Então, se a sua igreja não é viva e atuante na sua sociedade, na sua cidade, no seu bairro, ela precisa ser, meu irmão. E, infelizmente, existem coisas que é assim. Se o outro não quer ser, eu tenho que ser, porque o trabalho é individual. Então, se a sua igreja não quer, mas você tem que ser vivo e atuante. Você não pode recusar cargo. Chega no final do ano para reorganizar a igreja, é um lamento, né? Não, eu não quero cargo, eu não quero trabalhar esse ano, eu quero descansar. Que descansar, meu irmão? Ninguém pega férias do trabalho missionário, não. Já pensou se Jesus tivesse pegado férias? O mundo estava perdido. Então lembre-se disso. Não recuse aquilo que você pode fazer e que está no seu alcance e que é o seu dom. Não enterre o seu talento. Você não pode ser uma igreja morta. Você não pode ser a igreja de Sardes. Você tem que ser a igreja viva. A igreja somos nós. Então você tem que atuar dentro da sua igreja. Você não pode recusar o trabalho que está ao seu alcance fazer. Senão você não vai receber a chuva serôdia. É um fato. Se você não for vivo e atuante, você vai ficar para trás. Entendeu? Então acorde e desperte. Não recuse cargo, não recuse trabalho, não recuse atividade na sua igreja. Não cruze os braços, não deixe o trabalho nas costas do pastor, não deixe o trabalho nas costas do dirigente da igreja, do obreiro. Você tem que ajudar. Você tem que ajudar no trabalho missionário, se quiser receber a chuva serôdia. Certo? Nós vamos ver aí no próximo slide que isto é uma realidade. Que nem todos receberão a chuva serôdia. Esse slide seguinte nos diz isso aí, ó. Mateus 7,21 diz que a chuva desceu, que é a chuva serôdia, deu contra a casa e a casa caiu. Por quê? Porque não estava edificada na rocha. Então, nem todos vão receber a chuva serôdia. Por quê? Porque nem todos estão em Cristo. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. E estar na igreja não significa estar em Cristo. E a propósito, existem muitas pessoas que não estão na igreja que eu digo, no Movimento de Reforma, mas estão em Cristo, na luz que tem. E por isso que eles virão. Olha o que diz aí o Mensagem Escolhida, volume 1, ó. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? 100% da igreja? É uma pergunta. E a resposta vem de Deus. Tal tempo nunca haverá, nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Percebeu? Nós estamos aí com um grupo de quarentena de oração. Nem todos oram, nem todos sentem necessidade, nem todos desejam orar. Entende? Não digo que quem não está no grupo não vai receber a chuva serôdia, não é isso. Creio que está orando também. Mas a questão como nós estamos vendo aqui, o porquê que muitos não vão receber a chuva serôdia. Porque não vão se importar com ela, não empenham na busca dela, não dedicam pedindo a Deus, implorando que a chuva serôdia venha logo e para que esse mundo seja dado um ponto final. Ou seja, existem pessoas que não querem um reavivamento na igreja, não quer? E reavivamento é uma renovação da vida espiritual, é uma chacoalhar da poeira, é bater todo o pó do nosso caráter, levantar a cabeça e mudar completamente de vida. Então, é aquilo que eu falei para vocês no texto do Serviço Cristão da 253, você se lembra?
Se você espera que 100% da igreja seja revivada, não espere, não perca seu tempo, porque esse tempo não vai existir. Por isso que a irmã diz que quando a maior parte, né? Quando a maior parte estiver pronta, Deus envia a chuva serôdia, porque não é todo mundo, não é a igreja toda. É só a maior parte. 50 mais 1, 51% é suficiente. E o restante, infelizmente, está aí, não vai receber a chuva serôdia. Nunca vai reavivar toda a igreja, porque, como diz o texto, não existe pessoas que não querem ser reavivadas. Tá certo? Mas você tem que crer. A questão é você e Deus, é você e Jesus, é você e o Espírito Santo. Olha só nessa figura aí, nessa próxima figura. Os que não receberem a chuva serôdia não a reconhecerão. É uma colocação, né, que eu fiz aqui, porque quem recebe a chuva serôdia terá consciência de que recebeu, quem não recebe não terá consciência de que não recebeu e também não terá consciência de que os outros receberam. Sabia disso? Vamos ver aqui, ler o texto. Testemunho para Ministro 399, diz assim, ó: podemos estar certos de que, quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberem nem apreciaram, percebeu? A chuva temporã, eles não se preocuparam com o Espírito Santo hoje, a preparação. Não verão e nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Então eles não vão ver que ela chegou, que ela desceu, não vão compreender, não vão querer e não vão saber de nada. Percebeu? Então funciona assim: quem recebe sabe que recebeu. Quem não recebe não sabe que não recebeu e não sabe que os que receberam, receberam. Ou seja, vão falar que é um bando de irmãos aí fanáticos, que agora estão aí querendo exasperar demais na pregação do evangelho para o mundo e que não pode ser assim também. Ou seja, haverá dois grupos e finalmente se separarão para sempre. Entende? Então nós estamos indo assim como igreja, desde 1914, separamos, unimos novamente, e estamos indo na linha da profecia, 1950, 1980, 2000, 2010, 2020, estamos aqui hoje. Digamos que o Espírito Santo, a chuva serôdia vai ser derramada logo depois da quarentena, né? A gente tem que crer assim, tem que esperar assim, tem que desejar assim. Então logo quando acabar esse problema da pandemia, se Deus quiser, daqui 30, 40 dias, a chuva serôdia cai simultaneamente com a sacudidura, vem, né? Uma vem primeiro do que a outra, e então até o mês de junho, agosto, setembro, a gente recebe a chuva serôdia. E aí faremos assim, separaremos. Os que recebem a chuva serôdia vão tomar uma direção e os que não recebem continuam no mesmo ritmo, como diz o bom interiorano, né? Na mesma toada, né? Naquele ritmo de sempre, apagado espiritualmente, sem desejo, ou como diz a profecia de Apocalipse 3, né? Mornos. Mornos estão, mornos ficaram e mornos ficarão para o resto da vida. A outra figura nos diz assim, ó, ainda no mesmo contexto. Testemunho para Ministro 507. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos, percebeu? As manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Então, se você não estiver crescendo espiritualmente, você não vai reconhecer. Você não vai saber que chuva serôdia caiu, coisa nenhuma. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor. Seu irmão que está no banco aí da igreja com você, recebe. Como diz aqui a irmã White agora, mas nós não a discerniremos e nem a receberemos. Que triste fato, né? De repente vai acontecer isso. Esposo recebe e esposa não recebe. Pai recebe, filho não recebe. Irmãos de sangue, um recebe, outro não recebe. Vizinho recebe, outro não recebe. Você sentado no banco com o seu irmão, recebe e você não recebe. Ou vice-versa. Ou seja, percebeu que a chuva serôdia vai ser algo realmente que nós que recebermos teremos noção que fomos reavivados, porque seremos incendiados, irmãos. O Espírito Santo queimará, arderá em nossas almas, a tal ponto que ninguém segura a gente. É como diz Jeremias: tentei me calar, mas a tua palavra ardeu, queimou os meus ossos como um fogo dentro de mim que eu não consigo me conter. Então vai ser uma explosão pentecostal, verdadeiramente pentecostal. Essa explosão pentecostal vai incendiar os que receberem, a ponto de nada nem ninguém segurar. Inclusive, em outro texto, eu não coloquei aqui, o Espírito de Profecia diz que abandonaremos daí para frente nossas profissões. O mecânico, o fazendeiro, o hoteleiro e o jardineiro, e tudo quanto é profissão, o médico, o juiz, o advogado, abandonará sua profissão para
se empenhar numa somente tarefa, pregar o evangelho nas ruas e nas praças e por onde for. Então, isso será uma realidade. E os que não receberem, continuarão no mesmo sistema corporativo. Tá vendo? Na próxima figura nós vemos aí uma imagem chocante que hoje revela a minha condição, a sua condição como líder também de sua igreja. Os líderes que não receberem a chuva serôdia também não a reconhecerão. Então, pastores que não receberem e obreiros que não receberem, anciãos que não receberem a chuva serôdia, também não vão entender coisa nenhuma. Olha o que diz o Eventos Finais 180. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles, os líderes que não se prepararam, só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa. Olha, esse povo está perigoso na visão de alguns líderes. Alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhes. Você percebeu que vai haver na igreja digamos aí, um saculejo, né? Que vai haver resistência de alguns líderes, de um lado. Olha o que eles vão dizer. Porque, dizem eles, não reconheceremos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Então não é a condição de líder, de pastor, de obreiro que dá direito de receber chuva serôdia. Não é a posição que te dá direito, de forma alguma. Pelo contrário, quanto maior a posição, maior a responsabilidade, maior a luz, maior o débito com Deus. Entende? E maior devem ser as reformas na vida também da pessoa. Então, se um líder, seja pastor, missionário, obreiro, o que for, se ele não se preparou, também não vai receber. Entende? E ele não vai entender, e ele não vai ver. E ele vai opor-se, vai resistir aos que receberam dentro da igreja. E isso vai causar uma divisão na igreja. Então esse é o clima que nós estamos caminhando. Estamos caminhando brevemente para isso aí. Estamos a alguns minutos proféticos disso aqui acontecer. Figura seguinte, nós vemos ali então, líderes e povo que não andam na luz, que tem, ficarão para trás. Infelizmente. Eventos Finais 180, o finalzinho da página, 181. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. E a luz que iluminará a terra com sua glória, percebeu? Futuro em breve. Será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Porque a mensagem é progressiva, irmãos. Como eu falei para vocês no começo. Se eu tenho 1 ano de fé, a partir do segundo ano de fé, eu tenho que corresponder ao meu segundo ano de fé. E se eu tenho 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, eu tenho que corresponder a esses 20 anos de igreja. Eu tenho que progredir. Então, o que acontece? O povo que tem tantos anos de igreja e os líderes que não corresponde à luz que tem, infelizmente, não compreenderá e ficará para trás. Então é sério ter mais conhecimento e mais luz, tá certo? Temos aí então a figura seguinte, para chegarmos à nossa conclusão e deixar o espaço se você tiver alguma pergunta. O perfil dos que não vão receber a chuva serôdia, resumindo todo o nosso estudo. Qual é o perfil das pessoas que não vão receber? Primeiro, os preguiçosos, como nós falamos, aqueles que não são co-obreiros, né, que não trabalham para Deus. Esse não vai receber a chuva serôdia, já está fora do contexto. Serviço cristão 228. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force em ação. Perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente sem nada fazer na obra de Deus. Então aqui é a dupla aplicação à palavra preguiçoso. É o preguiçoso que não luta para vencer seus defeitos e o preguiçoso que não atua, não trabalha para Deus, né? Semana após semana ele não faz nada. Nada para poder a luz brilhar na vida dos outros. Nada para alcançar. Não convida ninguém para a igreja, não distribui um folheto, não faz um contato, não manda uma mensagem, seja de forma virtual. Não prega o evangelho de forma nenhuma. É neutro. Então, essas pessoas não podem receber a chuva serôdia. Para que Deus dá o Espírito Santo para uma pessoa preguiçosa? Seria uma desonra total para Deus. Se ele não quer pregar o evangelho, Deus vai respeitar a vontade dele. Deus não vai dar nada, o Espírito Santo para ele. Deus simplesmente vai dizer, tá bom, você não quer pregar, não vou te dar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem para isso, é para mover a gente a pregar. Então, primeiro é isso aí, preguiçoso. Então, já dizia as crianças, né? Preguiçoso, quanto a musiquinha da formiguinha, né? A formiguinha corta a folha e carrega, porque Deus não quer preguiçoso na sua obra. Então, você não pode ser preguiçoso, tem que trabalhar. Segunda classe é os negligentes. A meditação matinal de 95, cujo título é Cuidado de Deus, diz assim na 364. Estamos nós aguardando a chuva serôdia? Esperando confiantemente um dia melhor? Quando a igreja será dotada de poder do alto e assim habilitada para a obra? Eis a pergunta. A chuva serôdia jamais há de refrigerar e fortalecer o negligente que não use as faculdades que Deus lhe deu. Então tem gente, não sei se é você, meu irmão, que tem dom, que tem talento na igreja, mas não usa para a igreja. Para ganhar dinheiro usa, para o benefício próprio ele usa,
para o benefício da família dele, ele usa. Para a vida particular dele, ele se empenha, e muito. Envolve, não sobra nem tempo, nem para dormir. Às vezes tem até 2 trabalhos, 2 empregos, dorme tarde da noite, sacrifica o sono, as horas de sono. Mas, para a obra de Deus, é negligente. Não usa o talento na causa de Deus, não usa o dom que tem para promover o avanço do evangelho. É negligente. Enterra o talento. Não, irmão, esse ano eu não vou querer esse cargo, não. Esse ano não dá para mim essa função, não. Isso aqui não dá para fulano tal. Não, eu não vou fazer isso, não vou pregar isso hoje, não. Sempre foge. É negligente. Não vai receber a chuva serôdia. Deixa a negligência de lado, meu irmão, se ela tem estado presente em seu coração. E o último grupo, preguiçosos, negligentes. Temos aí essa figurinha, botei para ilustração para você. O rapaz está no carro aí, andando, né? E tá um companheiro do lado lá com uma plaquinha dizendo assim: o fim está próximo, não faça isso. E tá ali embaixo, fim da estrada, a placa foi derrubada e ele tá indo de carro a 100 por hora, né? E ele diz assim: ah, pare de querer ficar intrometendo e dizendo o que eu devo ou o que eu não devo fazer, deixe-me em paz. E o carro dele está caminhando para o precipício. Esses geralmente sempre tem na igreja também, os rebeldes, né? Que nunca ouvem os conselhos, nunca se atentam às mudanças. Primeiros Escritos 71 diz assim, ó a classificação desse grupo aqui, ó. Os que recusam ser talhados pelos profetas. Profetas os mensageiros de Deus. E os que recusam, aqueles rebeldes, não querem. E deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda. Novamente eu bato na tecla. Eles têm que obedecer a verdade toda, não pode ser parcial. E se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é. Quem é esse povo? Somos nós, laodiceanos, os mornos. Chegarão ao tempo em que as pragas cairão e hão de ver então que necessitam ser talhados. Agora aí vão perceber que tem que abandonar os erros e lavrados para o edifício, ou seja, o seu caráter. Não haverá, porém, tempo para fazer esse trabalho. Então, a terceira classe que não vai receber a chuva serôdia é aqueles constantemente que recebem conselhos, advertências, admoestações e não mudam. Acha que é bobeira, acha que é exigência do missionário, acha que é exigência do pastor, acha que é exigência do obreiro. Então acha que está pegando no pé. Não muda, constantemente no mesmo erro. Então, meus queridos irmãos, o pecado ele é sutil e ele nos torna rebelde contra Deus. Assim foi Lúcifer. Lúcifer no céu, foi esclarecido para ele o erro dele, foi mostrado para ele onde ele estava errando e ele continuou rebelde. O coração foi endurecendo e o ato de o coração endurecer é sutil, que nem a própria pessoa percebe. Percebe que esse grupo aqui você vai perceber isso lá nas pragas? Aí não tem jeito, é tarde demais. Então, negligente, preguiçosos e rebelde. A gente tem que abandonar tudo isso aí. Essas coisas não podem estar no nosso coração, senão não vamos receber a chuva serôdia. Finalizando, o penúltimo slide, o exemplo dos discípulos. Temos aí os discípulos na igreja, orando lá, como eu falei para vocês, 5 horas por dia, 50 horas intensa no templo durante os 10 dias. Fé pela qual eu vivo, meditação matinal, página 333, foi pela confissão e abandono do pecado. É tudo que nós falamos no estudo, confissão e abandono, tem que deixar o pecado. Por meio de fervorosa oração, agora orar intensamente, tem que dedicar tempo para orar mesmo. E da entrega pessoal a Deus, você não pertence mais a você pertence a Deus agora. Que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, tá vendo aí? Apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Você tem que fazer o mesmo trabalho dos discípulos, só que ao quadrado, dobrado. O mesmo trabalho que os discípulos fizeram, mas como diz a inspiração, dobrado. Tem que fazer mais intenso. Ou seja, porque o poder agora é mais intenso também. E agora é para concluir a obra definitivamente. Então, meus irmãos, não pense que a coisa é mole, não. É simples, não. A irmã diz em outro texto, ela diz assim: pensas que Deus irá nos dar a imortalidade e o privilégio de subir assim facilmente? Não, Ele irá nos provar e espera que nós tomamos a taça das provações até o máximo. Então Deus espera que você confesse todo tipo de pecado que tua consciência diz, que você abandone todo o erro que a palavra de Deus condene, que você se entregue fervorosamente na oração de corpo e alma, dia, noite, de madrugada, e que você faça do seu coração uma morada permanente de Cristo Jesus. Só assim você estará habilitado para receber a chuva serôdia. É um trabalho duro, árduo, mas necessário e possível pela graça de Deus. Finalizo aqui com esse apelo final do Eventos Finais na 167, e aí está um vaso restaurado que representa a nossa vida. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Por que não? Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo, a vida limpa,
e com o lado para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando como? Continuamente, em casa, de joelho, também na rua, no pensamento, no ônibus, no carro, orando isso aqui, ó. Olha o conteúdo da oração. Que a chuva serôdia caia em meu vaso, dá-me uma parte na obra, que eu sou e a proclamação que eu seja um colaborador de Cristo. Vocês perceberam que nesse versículo está todo o nosso estudo? Oração intensa, abandono dos pecados, purificação da alma, da vida, ser cooperador de Deus e clamando a Jesus dia e noite para salvar almas que estão a perecer no pecado. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão e ouvinte, aqui nós finalizamos nosso estudo de hoje. Preparação para a chuva serôdia. Daqui para frente, cada vez mais, intensificar a coisa. E como o estudo foi esse hoje, que Deus tenha misericórdia de você, de mim, de nós, nos ajude para que pela graça dele possamos lutar e vencer todas as deficiências, para assim poder receber a chuva serôdia. Que Deus nos ajude para isso. Vamos então apenas concluir com uma oração final nesse momento, né? Querido Deus e Pai Celestial, Senhor, estamos diante de um tempo terrível, Senhor. Tempos difíceis estão diante de nós, tanto no presente momento, o tempo, Senhor, que abrevia a chuva serôdia, momento esse, Senhor, que estamos vivendo aqui, o clímax da preparação para receber o Espírito Santo. Tenha misericórdia de teu povo, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, do movimento de reforma, e ajude a tua igreja, Senhor, a vencer as deficiências que sabemos que tem, a vencer, Senhor, as nossas apostasias como pessoas, como povo, como indivíduos, como os líderes também, Senhor, que temos nossos defeitos de caráter. Tenha compaixão, nos ajude a superar tudo isso pelo poder de Cristo. Pedimos por cada pedido de oração, Senhor, cada irmão que ouve, que nos acompanha, que o Senhor ajude cada um deles a vencer as suas dúvidas, suas incredulidades, suas incertezas, suas fraquezas, suas deficiências, também, Senhor, suas apostasias que nós às vezes temos. Nos ajude a superá-las pela tua graça, pelo teu poder, que o teu Santo Espírito faça essa obra hoje de purificação no templo de nossa alma e nos prepare o corpo, a mente especialmente, para receber esse poder em totalidade que o Senhor prometeu a dar. Nos ajude a ter interesse também, Senhor, em te clamar dia e noite para receber esse poder, esse Espírito Santo. Ajude-nos a dedicar tempo para isso em nossa agenda, Senhor, para pedir o Espírito Santo de forma global na tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Uma palestra muito importante aí com o pastor Wagner. Deus o abençoe. E eu espero vocês amanhã para mais um estudo. Hoje nós tivemos apenas o primeiro. Nós temos ainda mais 11 para você ficar sabendo de todos os acontecimentos finais da história dessa terra. Não esqueça de deixar a sua pergunta e o seu comentário, tá certo? E nós nos vemos então amanhã com a presença do nosso Deus. Aproveita e veja esses outros vídeos que estão aparecendo aí para vocês. Até mais!